Começando aqui mais uma edição do Café com TCS. Estamos nessa série que eu estou chamando de Como Eu Trato, né? Que são episódios aqui em que eu venho me dedicando a pensar com vocês, dentro da lógica da terapia cognitiva sexual, os diferentes transtornos da sexualidade, as diferentes disfunções sexuais, né? E como que a gente pode aplicar a lógica da terapia cognitiva sexual, o raciocínio clínico da terapia cognitiva sexual a essas condições. Claro que a gente aqui acaba falando de uma forma um pouco mais ampla também, não só sobre o tratamento do transtorno, mas sobre as queixas relacionadas àquela dimensão da sexualidade também. E por que a gente faz dessa forma? Porque a gente sabe que muitas das pessoas que nos procuram não têm tecnicamente uma disfunção sexual, mas elas têm queixas relacionadas a isso. Então a gente está abarcando tudo aqui em cada um dos episódios dessa série. Pensando nessa lógica que a gente vem aqui já revendo, né, falando da sexualidade masculina, e é impressionante como que a literatura sobre a sexualidade masculina ainda vem reforçando vários dos mitos sobre sexo dos homens, que em última instância vulnerabilizam os nossos pacientes a terem queixa. Então a gente tem um modelo de sexualidade masculina que vem numa lógica muito mecanicista, muito biologicista, né? Então, apesar da gente encher a boca para falar de que a gente pensa sexualidade numa abordagem biopsicossocial, relacional, isso funciona muito mais para mulher, porque mulher é complicada, né? Mulher é cheia de questões, mulher cada uma é uma, ninguém sabe o que elas querem, então fica mais fácil a gente olhar para o que é do indivíduo. Quando a gente fala de sexualidade masculina, a gente ainda fica, a literatura ainda fica pensando muito em o que os homens, quais são as diferenças entre homens e mulheres, isso é normal, não é normal? Então a lógica ainda é uma lógica muito biologicista, muito baseada em pressupostos de como todos os homens deveriam funcionar, e se esse homem não funciona assim, ele é esquisito. E o desejo especificamente ainda fica difícil para definir. Então, quando a gente pensa em desejo sexual, a gente vai pensar em uma motivação para o sexo, sim. A gente vai pensar em pensamentos e fantasias sexuais? Pode ser. Estou dizendo aqui que pode ser, a literatura diz que tem que ser. Todos os homens têm que ter fantasias sexuais. Quem é esse homem? De onde ele vem? Como ele se construiu sexualmente? Homem é homem, a priori. Essa é a principal categoria identitária quando a gente pensa em sexualidade masculina. Se é homem, então o homem é universal. Esse é o pressuposto que a literatura vem já apontando, que é obviamente falacioso, né? Que não faz sentido a gente tentar entender metade da população do mundo como se eles todos fossem homens, então eles todos são iguais, porque biologicamente a testosterona é isso e aquilo. Tem tudo isso? Tem, a gente vai falar disso. Mas ainda a gente vê uma literatura trazendo muito nesse sentido e algumas vozes aí, cada vez com mais evidência, mostrando que talvez a história não seja bem essa. Então, a gente precisa conseguir sair dessa lógica, a literatura vem apontando isso, de que os homens são assim, para conseguir abrir um pouco a caixa preta do homem, como a gente fez com as mulheres há muito tempo atrás. Ou seja, a gente poder olhar para esse indivíduo especificamente, considerando de fato os seus aspectos biopsicossociais, porque quando a gente fala de desejo sexual masculino, a gente vê o pessoal fazendo tentativas de falar dos aspectos psicossociais, para além do biológico. Mas são tentativas ainda muito inocentes, dizendo assim, porque as masculinidades, porque aí as mulheres entraram no mercado de trabalho. Gente, ainda tem esse papo, que as mulheres, em 2023, entraram no mercado de trabalho. Elas entraram no mercado de trabalho tem um século. Uma outra coisa importante da gente observar é que, por exemplo, muitos homens se constroem, na questão do apego, da maneira como eles constroem o vínculo deles, muitas vezes eles vão se construir buscando aproximação através do sexo, E aí chega no relacionamento saudável e eles conseguem se aproximar dessa parceria de formas outras que não só o sexo. Isso está na literatura também. Parece que é muito comum que os homens em relacionamentos saudáveis se aproximem da parceria, sejam elas mulheres ou homens, de uma forma para além do buscar o contato físico. E aí eles reduzem a busca por sexo. Muitas vezes eles vão ver uma série juntos, muitas vezes eles vão ter uma conversa ótima, muitas vezes eles vão dormir de conchinha. E tá bom para todo mundo. Mas parece que se ele é homem, então tem um problema.
Então, muitas vezes, esses homens vão começar a evitar parcerias que buscam sexo. E aí é muito triste na relação mesmo, porque ninguém tá falando, né? Então, ele tá procurando menos, aí o que eu faço? Aí eu vou lá, procuro ele um pouco, ou boto uma lingerie diferente dele do lado dele, para ver qual vai ser. E aí ele não me procura, aí ele evita, aí ele diz assim, tem que responder uns e-mails. Ou, enfim, tô vendo um negócio aqui no YouTube, continua vendo, né? E aí a gente vai ter essa parceria e esse próprio homem pensando assim, o que é isso que está acontecendo comigo? Porque eu deveria, se ela chegou do meu lado, se ele chegou do meu lado, parar tudo. Por quê? Porque eu sou homem. Porque se fosse uma mulher, ninguém ia achar isso. Né? Então, quando a gente começa a olhar esse indivíduo e como ele está, o que é isso que está na cabeça dele que faz com que ele nem olhe para essa relação? Será, outro tabu, que ele está magoado com essa parceria? Muito frequentemente está magoado com a parceria. Né? Então, assim, fica parecendo que as questões de relacionamento só interferem na sexualidade feminina. Mas as questões de relacionamento, até no DSM a gente vai ver lá, dizendo assim, questões de relacionamento graves, ou seja, a mulher tem que estar, ou o parceiro tem que estar batendo nele para ele não querer transar, porque assim, se ele estiver só magoadinho, não, vai continuar transando? Claro que não. Né? Então, muitas vezes, a gente vai ver homens que às vezes não conseguem nem verbalizar por que eles estão magoados com essa parceria, por que eles se sentem, às vezes, não correspondidos na relação, ou traídos, ou abandonados pela parentalidade. Enfim, queixas de homem. Michele está perguntando, quando a relação ficou séria, respeitosa, perde o interesse sexual? Às vezes pode ser, né? Mas não é porque tem respeito necessariamente. Às vezes é porque o desejo sexual dele é muito restrito, e aí determinadas práticas sexuais não faz mais muito sentido, não... Mas às vezes é só porque no contexto doméstico, né? Quem que 11 horas da noite vai fazer um sexo subindo na lâmpada? Menos provável de acontecer. Não quer dizer que não possa acontecer, mas quer dizer que é menos provável de acontecer no dia a dia. E aí ele não sabe, né? Que é aquele sexo que o paciente que tem um desejo mais restrito só conhece esse. E aí no início da vida sexual, quando tá conhecendo, aí tá no motel, não sei o que, aí é mais animado, né? Então, às vezes a gente vai precisar trabalhar com esse desejo que se apresenta no doméstico, que se apresenta como uma resposta do corpo para esse homem. Às vezes a gente vai ter crenças aí muito distorcidas do papel da mulher, enfim, né? Às vezes a gente vai ter o homem que passou a encontrar intimidade emocional de outra forma, proximidade física de outra forma, e que está satisfeito com isso mais vezes, e aí ele busca sexo menos vezes, o que fala de uma relação que tá super boa, né? Respeitosa, saudável, tá tudo bem, se para todo mundo estiver bem, né? E aí muitas vezes a gente vai falar também de homens que a relação tá séria, tá difícil, tem questões de relação, e aí ele perde o interesse sexual. Às vezes também a gente vai ajudar esse homem a perceber que o interesse sexual que ele tem na parceria dele pode ser que a sexualidade dessa parceria passe por caminhos outros que não os caminhos originais do desejo dele. Nem sempre dá para você ter na relação tudo que você fantasia. Tudo bem. Mas eu só conheço esse caminho da fantasia. Aí a gente tem o estreitamento do desejo, concorda? Então, por muitos motivos a gente pode ter o estreitamento da fantasia, né? Mas o que naquela relação é bom e que eu possa vir a desejar? Porque se a gente pensa no desejo como antecipação de recompensa, pode ser que o que eu desejo na minha relação com a minha parceria é ter um orgasmo gostoso. Porque muitas vezes na parceria a gente vai ter um orgasmo gostoso porque tem, né, mais tempo de casa, conhece melhor o estímulo, já conhece ali o caminho. Na parceria pode ser que eu tenha vínculo. Na parceria pode ser que eu tenha relaxamento antes de dormir. Na parceria pode ser que eu tenha um momento de intimidade. Pode ser que eu tenha um momento prazeroso no meu corpo, gostoso. Mas é diferente de transar sozinho, se masturbando, e é diferente de fantasiar ou de transar com a pessoa que você está pegando na rua. Pela primeira vez, é diferente. E a gente precisa normalizar que é diferente. Porque senão a gente fica na terapia tentando fingir que esse casal não está junto há 30 anos, fingir que eles não têm filhos, e vamos sugerir coisas para eles dinamizarem a vida sexual. Claro que eles podem flexibilizar o repertório sexual, mas nunca será uma parceria que eu acabei de pegar na noitada. Nunca será. A gente vai ter muitas ferramentas na terapia cognitiva sexual para trabalhar com ampliação do repertório,
com esse autoconhecimento, com uma busca mais assertiva do estímulo que de fato aquele homem precisa e não que o estereótipo de gênero dele precisa, né? A entender isso ao longo das diferentes etapas da vida, tanto o homem que está mais estressado ali na faixa dos 40, quanto o homem que está ficando mais idoso e que vai ter uma resposta sexual do corpo dele diferente, né? Às vezes que a cabeça dele está pensando coisas, mas que o corpo dele está respondendo de outra forma e ele vai precisar entender esse processo também, né? Então, a gente vai ajudar essas pessoas a se perceberem melhor e a buscarem o que elas efetivamente precisam para ter prazer, né? Faz sentido isso para vocês?